Bom dia. Agora é momento de estudar e recapitular a lição da escola sabatina. Todos os adventistas do mundo estudam a lição da escola sabatina. Por exemplo, lá na Coreia, onde eu nasci, também estuda a lição da escola sabatina, como aqui. Estão vendo essa aqui é a lição em coreano. Ou aqui no Brasil, nós estudamos a lição em português. Que nós todos adventistas estudamos a lição, mesma lição, todos os dias, estudando a palavra de Deus. Quando eu cheguei aqui no Brasil, 9 anos atrás, eu percebi uma coisa muito interessante aqui no Brasil. No Brasil tem várias cidades, várias regiões que têm nome bíblico. Por exemplo, São Paulo, onde nós moramos, Belém, Pará, São Luís, tem muitos lugares que vocês sabem. Mas não somente as cidades, mas também de pessoas. Por exemplo, quando eu cheguei aqui no Brasil, meus amigos me deram um nome, Marcos, também veio da Bíblia, né? E Paulo, Pedro, muitos nomes, Mateus, quase todos os nomes vieram da Bíblia. Mas acima de tudo, qual o nome que é mais famoso? José e Maria. Interessante, nome José, na Coreia, alguns pais cristãos dão nome José para seus filhos. Dificilmente nós recebemos um nome bíblico. Por exemplo, eu não recebi nome bíblico, meu nome é Kim Byung-seok, não tem nada a ver com nome bíblico, né? Mas alguns dão nome bíblico. Por exemplo, José também alguns recebem, mas em coreano seria Yosef, né? Mas quando o coreano dá esse nome José para seu filho, eles pensam o quê? José do Antigo Testamento, José filho de Jacó. Mas quando eu cheguei aqui no Brasil, eu ouvi que José não se refere filho de Jacó, mas pai de Jesus Cristo aqui na terra. Títulos de hoje, lição 10, o casamento de José e Maria, que nós vamos estudar. Sobre José, que realmente estudando essa lição nós percebemos, né? E nós estudamos sobre o caráter de José, quem era José realmente. Muito interessante que o José tinha um caráter nobre. Vocês perceberam também, né? José tinha um caráter muito nobre. Porque Deus escolheu José para ser pai humano aqui na terra. Vamos ver na Bíblia que caráter que José possuía. Vamos abrir Mateus capítulo 1, versículo 18 e 19. Mateus capítulo 1, versículo 18 e 19. Eu leio. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ele era o quê? Ele era justo. Ele era o homem justo. Isso quer dizer que pessoa que observa cuidadosamente a tradição rabínica e as leis de Moisés. Interessante, Deus não escolheu uma pessoa rica e nem famosa, né? Talvez uma pessoa rica podia oferecer melhor conforto para Jesus Cristo aqui na terra, não é assim? Um filho de ser um homem famoso também pode ser, olha, aquele Jesus é filho de tal, é aquele homem famoso. Mas não, Deus escolheu uma pessoa íntegra, compassiva e fiel. Realmente, esse caráter de José, que todos os cristãos deveriam possuir. E ele, José, estava disposto a aceitar a orientação divina. Agora, nós vamos estudar mais isso através do Rubem, do Itamar, e que nós vamos ver mais sobre esse assunto. Pois bem, Kim, José era um homem justo, íntegro, temente a Deus,
Mas José enfrentou problemas, passou por dificuldades. O fato do cristão ser justo, ser íntegro, fiel a Deus, não o priva de problemas, não o priva de dificuldades, provações. Veja o caso de José. A Bíblia diz que José estava desposado com Maria. Segundo a tradição judaica, estar desposado é mais ou menos o que nós conhecemos hoje aqui por estar noivo. Era um compromisso que precedia o casamento, mas era muito mais sério que um noivado, o noivado que nós conhecemos. Neste período, o casal estava unido, mas eles não tinham relações marido e mulher, relação conjugal. E se neste período, se uma das partes quisesse se separar por algum motivo, teria que passar pelo divórcio. A separação só poderia ser feita através do divórcio. Era um compromisso muito sério. E foi neste período que José descobriu que Maria estava grávida. E ele tinha certeza que este filho não era dele. Vejam a situação de José. Tentem se colocar na situação, no lugar de José. Vamos supor que você é casado, recentemente, casou há pouco tempo. Você ama muito a sua esposa, mas de repente você descobre que ela está grávida e que este filho que ela está esperando não é seu. O que fazer? José estava numa situação difícil. Segundo a tradição judaica, ele tinha duas alternativas. A primeira, ele poderia levar Maria a um tribunal, e ela então seria julgada, passaria pela vergonha, vitupério, e poderia até morrer pelo apedrejamento. Os judeus, no caso de adultério, as mulheres desposadas, no caso solteiras, elas eram apedrejadas. Se fosse casada, ela seria estrangulada. E a segunda opção de José, ele poderia secretamente dar uma carta de divórcio para Maria. José lutou muito consigo mesmo e decidiu que ele não queria prejudicar Maria, ele a amava. Ele queria o mínimo de dano possível a Maria. E ele então decidiu dar secretamente uma carta de divórcio a Maria. Mesmo depois de tomada a decisão, José não ficou tranquilo. Ele continuou, a angústia continuou dentro do seu coração e ele lutava. As duas soluções humanas não satisfaziam a José. E José orou. José era um homem de muita oração. Um dos motivos, talvez o principal motivo de Deus tê-lo escolhido para ser o pai de Jesus. José orava muito, buscando uma solução divina. As soluções humanas não o satisfaziam, ele queria uma solução divina. E foi neste período de muita oração que a resposta divina veio. Acompanhem comigo Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 1 e o verso 20. Mateus 1, 20. Projetando ele isto em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Veio a resposta. Deus enviou a solução divina. Aquilo que para o ser humano não tem jeito, para Deus é possível. Aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível. Deus resolveu o problema de José muito melhor do que ele poderia imaginar. Porque ele confiou, ele orou, ele buscou a solução divina. Todos nós passamos por problemas, dificuldades, temos muitas lutas na nossa vida. Se nós seguirmos o exemplo de José, confiarmos, orarmos, buscarmos o poder de Deus para resolver as nossas dificuldades, as nossas tribulações, os nossos problemas, assim como José,
nós também seremos vitoriosos e felizes no Senhor. Refletindo em nossa vida, podemos ver que constantemente nós temos que tomar importantes decisões. José estava diante de uma importante decisão. Tinha 3 opções, 2 voltadas para o bem-estar humano, mas uma única, voltada para atender à vontade de Deus. José rejeitou qualquer forma de interesse humano, indo contra os seus próprios interesses para fazer a vontade de Deus. José demonstrou profunda confiança em Deus e ele recebeu de Deus a força para crer no impossível, crer que Deus era o Deus de absurdos, Deus de impossíveis, mas que Deus sabia o que faz. Para confiarmos em Deus, hoje, no presente, nós temos um modo bem prático. Podemos parar e refletir nas maravilhas que Deus tem feito por cada um que aqui está. Olhar ao passado e ver como Deus nos trouxe até aqui o presente. Fazendo assim, nós vamos visualizar as maravilhosas atuações de Deus em nosso favor. E assim nós poderemos ver que Deus conhece o que é melhor. Deus sabe mais que nós. Deus vai adiante de nós. E um exemplo claro de confiar e obedecer à vontade de Deus é o nosso próprio Salvador. Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, não executou nenhum plano próprio, não fez valer a sua vontade, mas obedeceu aos planos e orientações de Deus, o nosso Pai. Nós devemos seguir esse exemplo de Cristo, porque Ele é o nosso maior exemplo. E ao vermos a história de José, ao analisarmos que ele fez assim, renegou a si próprio para obedecer ao plano do Salvador, José tornou-se um homem incomparavelmente abençoado. Imaginemos se José tivesse tomado uma outra decisão a que ele tomou. Provavelmente nenhum de nós conheceria José hoje, mas podemos ver, queridos irmãos, queridos amigos, que José hoje é um dos mais abençoados, mais privilegiados seres humanos. Tornou-se o pai humano do nosso Salvador Jesus Cristo. E nos obstáculos da nossa vida, da minha vida, da sua vida, tem você conseguido entender e ouvir a vontade de Deus? Tem você conseguido colocar em prática na sua vida a vontade de Deus? José protegeu ao seu filho. José enfrentou a situação, creu em Deus e agora Jesus era o seu filho. Contribuiu grandemente para a edificação do seu caráter, com muitas orientações, com muitas instruções. E José foi um excelente exemplo daquilo que um pai deve ser na educação do seu filho. E olhando a Bíblia Sagrada, nós temos inúmeras orientações de como contribuir para a edificação do caráter dos filhos. Mas uma particular está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Diz assim, Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Podemos ver que transmitir a educação, a palavra de Deus para os filhos, é uma vida prática, é andar, é deitar, é caminhar, é interiorizar em mim e no meu filho, no meu próximo, a palavra de Deus. Resumindo, a história de José nos mostra que ele foi um homem de caráter dedicado e fiel. E podemos destacar 2 grandes características: confiança absoluta em Deus e obediência à vontade dele. Nosso apelo nessa manhã é que nós possamos dar
ouvido e cumprir a guia divina de Deus em nossa vida. Que nós sejamos exemplos de José, que sejamos receptíveis, cumpridores da vontade de Deus. E ao pensarmos assim, talvez achemos muito difícil para nós, mas a Bíblia nos dá uma receita básica para conseguirmos. Em primeiro lugar, estudo dedicado e profundo da palavra de Deus. E em segundo lugar, oração, profunda comunhão com o Salvador. Que todos nós, nesta manhã, possamos renovar a nossa comunhão, a nossa devoção, a nossa entrega e possamos ser fiéis cumpridores da vontade de Deus em nossa vida. Amém. Amém. Após recebermos a bênção da Escola Sabatina, é nosso privilégio convidá-los a todos participarmos juntos do louvor e da adoração no culto divino. E nesta manhã, o culto especial de ação de graças pelos formandos do Seminário Adventista de Teologia de 1995. A Igreja do IAE, a instituição, a comunidade e todos nós certamente estamos muito felizes nesta manhã. E o nosso convite é que prestemos ao Senhor toda a honra, toda a glória, porque a sua misericórdia é eterna. Convidamos-los a meditarem no Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Por quê? Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Que nada impeça a presença do Espírito de Deus em nosso meio neste momento. Prestemos ao Senhor um culto em espírito e em verdade. Amém. Nós, alunos do quarto ano, e nós queremos fazer desse hino de louvor nosso sentimento, as nossas palavras. Nós não temos até mesmo um tempo para dizermos, mas nós queremos dizer através deste hino o quanto nós queremos que Deus nos use. Minha
ensinar a te obedecer, em teu nome sempre amar. Usa-me, canta em mim, dá-me teu amor tão compassivo. Usa-me, vive em mim, quero ser só teu, meu mestre, meu Senhor. O teu amor me basta, O teu amor me transforma e satisfaz. me satisfaz. O meu desejo é encher o mundo com a tua paz. Tu és a luz que me guiará nos caminhos aqui, em meio à tempestade, ando sempre junto a ti. Usa-me, canta em mim, dá-me teu amor tão compassivo. Usa-me, vive em mim, quero ser só teu, meu mestre, meu Senhor. Usa-me, canta em mim, dá-me teu amor tão compassivo. Usa-me, vive em mim, quero ser só teu, meu mestre, meu Senhor. Desejo amar